Dança, que é um canal, um veículo que tem a intenção de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas vêm acontecendo ao vivo pelo Instagram, e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é fundamental e, desde já, eu agradeço. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do Personas da Dança. E hoje, para o canal, nós vamos conversar com o Kiko Guarabira. O Kiko é um professor extremamente dedicado aos seus alunos, atencioso. O Kiko tem uma experiência internacional, trabalhou com estrelas da TV e da música. Kiko Guarabira é um coreógrafo de um talento excepcional e ele vai conversar conosco hoje especificamente sobre a sua carreira, claro, e sobre a dança que é praticada por aquelas pessoas que têm mais de 40, mais de 50, mais de 60. Esse é um universo relativamente novo para nós professores. Antes éramos procurados por pessoas bem mais jovens e hoje essas pessoas mais maduras estão procurando a dança. Então, que tipo de ensino é esse? Como é que o professor deve se comportar frente a alguém que não tem mais 15 anos? O Kiko vai nos explicar como é que ele se comporta dentro desse universo novo. Eu vou mandar aqui o convite para o Kiko Guarabira, que já entrou aqui. Mandar o convite para o Kiko. Pronto, convite feito. Kiko estará conosco em alguns segundos. Espera aí. Ok. Kiko, querido. Oi, tá me escutando bem? Escuto bem, você me escuta? Bastante. Kiko, eu não estou lhe vendo. Ainda? Preste atenção. Isso já aconteceu algumas vezes, mas após a entrevista fica tudo bem. Você vai aparecer para mim e para quem por acaso não estiver vendo você. A gente pode começar a conversar, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que você estivesse me vendo, porque eu me preparei para você. Mas eu vou lhe ver, eu vou lhe ver. Não agora, mas eu vou lhe ver. Kiko, querido, obrigado por você estar aqui no Personas da Dança. Esse é um canal muito modesto, mas que busca registrar a história de pessoas que constroem a dança, né? A dança não é feita do nada. E você tem uma importância ímpar para a dança, então eu quero agradecer a sua participação aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Eu gostaria também de agradecer muito você ter lembrado de mim e ter essa honra de falar com você, me entrevistando numa outra posição. Porque, para quem não sabe, eu também já fui seu aluno e desfrutei muito das coisas que você me ensinou. Ô Kiko, muito obrigado. Vamos falar sobre você. Kiko, você tem uma história linda, não é? Você é do Jazz Dance, Jazz Broadway. Eu queria que você falasse. Primeiro, eu quero dizer que as pessoas estão vendo a nós dois, eu fico muito feliz com isso. E, dentre aqui as pessoas que estão nos assistindo, Kiko, seus alunos, seus fãs, claro, e tem também aqui Maria Emília Clark, que foi minha entrevistada, tem um trabalho maravilhoso em Maceió, Alagoas. Sejam todos muito bem-vindos. Kiko, por que você se interessou pela dança? Na verdade, eu não me interessei pela dança. Na verdade, eu sou uma grande extensão da minha mãe, que já era artista, e foi passado para mim. Eu era um menino muito inquieto, né? Então, assim, o meu interesse... Na verdade, eu lutei judô, eu fiz karatê, eu fiz capoeira, porque eu era muito inquieto. E depois minha mãe falou, gente, não está resolvendo nada disso. Me colocaram na dança. A minha mãe me colocou, não foi eu que escolhi. Balé clássico, não? Na época eu era muito pequeno, eu fazia expressão corporal. Eu comecei com expressão corporal. Numa academia na Tijuca, que eu fui procurar pelo jazz, mas eu ainda não tinha nível para fazer.
Cheguei lá, as garotas já estavam adiantadas, com piruetas, com bate-mãos. Epa! Mas eu comecei na expressão corporal. E depois, eu acho que durante um tempo, né, você falou porque eu escolhi, eu acho que a dança me escolheu durante muito tempo. Depois que eu fui entender toda uma trajetória, o que, que era essa arte de dançar, de encantar, entendeu? Então, assim, eu acho que depois eu escolhi a dança, depois de muito tempo. Kiko, você trabalhou com Angélica, Ney Matogrosso, conheceu pessoalmente Liza Minnelli. O que que essas pessoas lhe ajudaram? O que é que você levou para essas pessoas? Então, quando eu conheci o Ney Matogrosso, eu tinha 16 anos, 15 para Aham, 16 anos. Eu fui chamado pelo Ciro Barcelos, que era coreógrafo do Balé do Terceiro Mundo, aham. e também participava do Dizzy Croquettes. Eu conheci o Ciro primeiro, antes de conhecer o Ney. E aí o Ciro estava para fazer um comercial e falou, vou fazer uma audição. Eu fui nessa audição, ele olhou para mim, mostra o que você tem para fazer, mostra aí qualquer coisa para mim. Eu, Ah, nessa época, eu era atleta também. Eu tive alguns destaques na dança, porque a minha ginástica acrobática me ajudou muito. Então eu conheci o Ciro, aí o Ciro disse, olha, aí eu subi numa caixa e fiz um mortal e tirei umas piruetas. Ele falou, vem, vou te adotar. Eu era muito magrinho e era muito franzino. Ele falou, vou te adotar. E aí um certo dia eu estava em casa, aí não acreditei nesse telefonema, né, do Ciro. Kiko, estou te convidando para você trabalhar com o Ney Matogrosso. Ney já era uma estrela. Ney já era uma estrela. é. E aí eu fiquei, né? Aí minha mãe do lado, já fazendo assim, né? Minha mãe sempre lutou muito por mim, pela minha carreira. Aí eu fiquei meio assim, mãe, claro que você vai. Ainda tinha aquela coisa, porque eu amadureci muito tarde. Então, vamos supor, com 16 anos, eu ainda gostava de pique, eu brincava de carrinho de rolimã na rua, Aham. entendeu? Então, assim, quando ele falou que eu tinha que dançar de suporte, de bunda de fora, Ah, em 1981, eu fiquei meio travado. Aí minha mãe, eu falei, mãe, tem que dançar de bunda de fora. Eu falei, meu amor, agora você vai entender o que que é arte e o que que é arte de dançar. Vai fundo. Eu fui, foi maravilhoso. Fiz o aham. Brasil todo. Eu conheci um glamour que hoje em dia não tem mais, né? Eu vivia em ponte aérea, vivia nos melhores hotéis, né? O Ney dava autógrafo para as fãs, a gente já tinha nossas fãs lá do outro lado, né? Uhum. Passava no meio daqueles policiais todos para poder chegar até o ônibus. Isso tudo é muito glamour para uma época e que eu pude constatar. Então, ter trabalhado com o Ney Matogrosso, Ah, ter conhecido a banda Black Rio, que tocava na época com o Ney Matogrosso, que era um dos melhores músicos na época, ter o time de entrar ao vivo, eu acho que eu aprendi tudo naquele palco, né? aham. Coreografias na época não era como são as coreografias hoje, mais Ah, chapadas, mais, entendeu? Se eu não tivesse, nessa época, em 81, já a bagagem da escola da Tatiana Lescova, ah. eu não conseguiria fazer, porque, assim, o mar passa saborosamente, doble tu, e para deixar, Sodange, era incrível, nós dançávamos realmente. Né? Hoje tem uma grande diferença no show business quando você está coreografando um ator, né? Ah, Aliás, hoje é tudo muito diferente. E por isso nós é. temos que nos adequar também. E Então, assim, o dia que me falaram que o Ciro falou que vai ter um jantar e você vai ter que dançar para Liza Minnelli, eu quase tive um troço. Porque eu não me senti capaz, porque eu estava um pouquinho cheinho já, né? Já é aham. uns 13, 17, 13 anos atrás, 14 anos atrás, estava meio gordinho. Eu falei, como eu vou fazer o Lenny Dale para a melhor amiga dele, gordinho? Qual vai ser a impressão? Entendeu? Você É. fica assim. Aí eu falei, gente, mas eu vou dançar para uma das maiores cantoras do mundo, que foi Liza Minnelli, que inspirou todas as outras pessoas, né?
E aí, assim, quando eu entrei, aí depois no final eu falei, eu tenho que falar com ela. Aí eu falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu falei, fiz a pergunta idiota. Falei, você gostou? Ela falou, eu gostei muito. Eu pude ver o Lênin em alguns momentos. Porque o Lênin me botava muitas coisas, muitos compromissos, né? Ele falou, você é o único no Brasil que vai ser meu sucessor se você continuar a dançar. Ô, Kiko, para Pensei, quem não pelo sabe menos... aqui, para quem não sabe, é bom que a gente diga que o Lenny Dale foi um americano que adotou o Brasil, né, como seu país de residência, professor de jazz, e ele influenciou uma geração de bailarinos e professores aqui. E cantores. E cantores. Ele trabalhou com Elis Regina, não é? Fez a coreografia para ela do festival. Ô Kiko, eu queria, antes da gente, nessa época desse jantar com a Laísa Minelli, você fazia as minhas aulas, eu me lembro muito bem desse período. Sim. Eu queria tocar num ponto que é muito delicado, que faz parte da nossa profissão. Você disse que aos 15, 16 anos, você viveu uma época muito glamurosa do show business, você viajou muito, bons hotéis, com certeza ganhou bons cachês. Isto não acontece constantemente na vida de um bailarino. Quando isso deixou de acontecer, você não pensou em mudar de profissão? Não, eu não pensei, mas assim, toda vez que eu vejo um relato de um bailarino, ou de uma comunidade, ou um bailarino que não tem estrutura, para mim desculpa o linguajar, mas isso eu tiro de letra, porque eu também sei o que é passar fome. Eu já passei também. E nunca pensei em abandonar a minha carreira. Em Los Angeles, eu trabalhava numa fábrica de chocolate, operário mesmo. Eu fiz faxina sem saber fazer faxina, né? 11 anos, 12 anos, eu fui ser marmiteiro. Eu fui mandado embora na semana seguinte, porque eu era muito pequeno, eu devia com 11 anos, aquele cabelinho aqui assim, e aí as pessoas reclamavam, porque a marmita chegava com pouco feijão, porque ia caindo no caminho. Tá. Entendeu? Então isso para mim, assim, eu tiro de letra, nunca pensei. Eu só pensei uma vez que realmente apertou e eu estava no Brasil, eu tinha voltado de um outro país. Eu falei, bom, eu estou com o inglês e o italiano fluente. E fui no Copacabana Palace para ser recepcionista. Fiz o teste, passei, e aí, tipo, 2 dias depois, quando eu já estava para levar minha carteira para assinar, o Gugu Liberato me liga. Kiko, tô sabendo que seu trabalho é ótimo. Vem para São Paulo que eu quero que você coreografe o Grupo Dominó. Uma das maiores boy bands do país, né? E aí acabei fazendo outras coisas, mas de outras formas, né? Kiko, aí a gente chega, primeiro parabéns, né, por essa perseverança, porque é muito necessária. Você coreografou comissão de frente, enfim, você é um coreógrafo, um professor muito dedicado, porque eu vi isso de perto, como você é cuidadoso com seus alunos. E hoje nós temos dentro do nosso mercado de trabalho os alunos que têm mais idade. Eu queria que você falasse sobre essa dança que é feita por pessoas mais maduras. Olha, a Maria Emília Clarke está aqui dizendo bravo por tudo que você fez, é isso? Ah, obrigado. Então, como é que é para você trabalhar com pessoas mais maduras, Kiko? Então, eu já faço esse trabalho há mais de 20 anos. Desculpe, um outro recado para você aqui, da Nádia, dizendo que você é um mestre querido. Minha amiga querida, que ama a arte de dançar, né? Tem a Dani Vinitz, que é filhona, então ela entende, ela é assim, muito braço direito meu também, sabe, hoje em dia. Ela que levou o Broadway Dance para uma academia de fitness. Ela que introduziu a verdadeira aula, que foi na Academia Bodytech, foi a Nádia que me levou. Maravilha. Olha, Karine dizendo que você é maravilhoso. Obrigado. As pessoas se manifestando aqui. Olha, Paulo Cristo dizendo que Kiko é um mestre em todas as idades. Aí, Kiko, muito carinho, né? Kiko, vamos falar então desse ensino direcionado a pessoas mais maduras. Então, o que acontece? A minha aula é uma aula específica. Na verdade, eu já estou com 61 anos.
mas ainda consigo tirar 2 piruetas, ainda salto, faço algumas estripulias, porque eu tenho um pouco dessa facilidade, mas não é aconselhável. Nós estamos numa idade que a gente tem que se cuidar muito. Além de uma aula sobre medida, que tem que ter, né? Vamos supor, uma pessoa que tem idade não vai sair fazendo gran GT porque a articulação já não aguenta mais. Você tem que formatar uma aula com saúde, pensando em saúde. O que são as articulações, né? Trabalhar a coordenação. Quando você vai tendo mais idade, você tem uma dificuldade, você vai esquecendo mais as coisas, entendeu? Faz parte da vida da gente. Então você tem que ter uma aula específica. Foi o que eu fiz para tônus, para coordenação, a parte cognitiva. Você tem sim que uma hora decorar um trechinho da coreografia, porque aí você vai treinando o seu raciocínio a aprender. Né? Hoje eu dou aula para uma senhora de quase 90 anos com Alzheimer. E você acha, então, que o fato de você ter 61 anos te ajuda, então, a trabalhar com pessoas de mais idade? Você acha que se você fosse um professor de 20 anos, a sua aula seria outra? Depende da formação dessa pessoa. Né? Se é um profissional acadêmico, se é um profissional formado em educação física, vai saber fazer uma aula para uma senhora de 60 anos, não vai dar agachamento o tempo todo, vai ter outros tipos de trabalho. Né? Mas tem que falando da dança especificamente, você acha que um professor mais jovem, porque essa minha pergunta existe porque pessoas da maturidade estão em todas as academias e os professores têm faixas etárias diferenciadas, não é? Diferenciadas. Então você acha que um professor de 20 anos conseguiria trabalhar bem? Professor de dança? Não. Sabe por quê? Não, sabe por quê? Porque precisa saber formatar uma aula, não é todo mundo que sabe com essa idade. A dança, ela tem até hoje eu digo, não existe pular etapas. Hoje em dia, todos são coreógrafos. Eu estudo muito, eu entro no YouTube, aí masterclass, eu falei, vou ver que aula é essa. Nem iniciante era. Uma primeira posição caindo no joanete, aí você já vai deformando o pé, articulação do tornozelo, e isso é uma tensão que só quem tem muita experiência, que foi o que a Bodytech me trouxe, para formatar uma aula para as pessoas de mais idade. A pessoa que vai... os cuidados, né, que a gente tem que ter com essas pessoas. Eu posso dar uma pirueta para uma pessoa que nunca fez uma técnica de pirueta, entendeu? E as pessoas que vão lá, Wanderson, elas estão em busca de felicidade. A minha aula traz felicidade, sabe? A minha aula traz bem-estar. Não sou eu que estou falando, são elas que falam. Né? Agora eu estou nessas academias, na Adalau Ascar, no Conservatório de Dança, entendeu? Está bombando. Elas estão descobrindo, quem nunca fez aula comigo, que é possível, nessa idade, ser feliz. Não é nem que a dança seja fácil, porque a dança não é fácil. Mas bem que você vai aprender, em uma semana, eu vejo essas coisas, até no balé clássico e profissionais, entendeu? Dizendo que tem métodos. Não existe isso. Não existe. Você criar, principalmente, um método em balé clássico. Porque os que estão aí já são os que existem. Não existe, só no nosso país que tem pessoas que criam métodos para pessoas, sabe? Então, assim, é muito complicado. Sabe? É muito complicado, Kiko. A gente entra aí nessa questão de sobrevivência, né? As pessoas fazem... Todo mundo tem que comprar o seu arroz com feijão. Mas as pessoas extrapolam nos caminhos que elas adotam para comprar esse arroz com feijão, né? Então, assim, para elas terem aluno, elas fazem qualquer coisa. E também existem aqueles alunos que compram qualquer ideia. Como quebrar essa barreira? Existe público para coisa ruim. Existe esse público das pessoas que são ignorantes, não sabem o que é bom para si. Então... não tem como, a mídia é muito forte, né? Hoje em dia, os menininhos todos sarados de abdômen, ficam suspendendo a roupa,
tem 500 mil seguidores, tem não sei quantos milhões de seguidores. Hoje em dia é muito difícil você trabalhar corretamente. No outro dia a mulher veio no nada com funk. Eu acho que quem faz funk é maravilhoso, né? Eu não tenho isso no meu corpo. Aí a menina falou, você sabe dar funk? Eu falei, não. Acho que você poderia procurar uma outra pessoa. Porque eu não tenho essa soltura corporal para dar, né? Mas você vê que hoje em dia tem danças que as pessoas estão se quebrando, Wanderson. Estão se machucando. Falta de orientação. Entendeu? É muito complicado ainda. Então, aí eu me lembro de um episódio acontecido comigo. Eu estava numa academia e aí a secretária me liga dizendo assim, Wanderson, tem uma moça que quer algumas aulas particulares, você aceita? Eu falei, claro. E fui dar a aula para essa moça que chegou. A história é a seguinte, ela era estudante de cinema no Rio e ela ia para Nova York passar algumas semanas. E ela entrou dentro de sala e disse assim, professor, me ensina a fazer pirueta porque eu quero chegar em Nova York arrasando. Eu falei, você procura outro professor, porque eu não vou te ensinar a fazer pirueta em 2 semanas. Eram 2 semanas que ela ficaria comigo. E eu estava lá. Ela ficou, Kiko, comigo. Eu sei quem é. Ela ficou comigo e depois foi lá fazer estudar o cinema dela. Enfim, mas esses professores que têm consciência, que têm, na verdade, respeito pelo corpo do outro, são professores que, infelizmente, não existem tanto. E aí eu queria falar mais, Kiko, da personalidade necessária ao professor que trabalha com pessoas de mais idade. O que é que você, além da busca pelo conhecimento, o que é que você cultiva na sua personalidade para que seus alunos se sintam bem com você? Uma frase, é ser eu. É ser eu. Eu não crio situações de sorriso, eu não crio essa empatia, entendeu? Eu já sou isso porque as pessoas falam. Né? Eu, para falar de mim, do meu posicionamento, eu não penso, eu entro, eu já sei a minha aula, eu sei o que minha aula proporciona para o aluno, o bem-estar que ele vai sentir, e aí ele que me dá o feedback. Ele que fala para mim, sua aula é maravilhosa, a gente sai suando, a gente trabalha coordenação, eu estou felicíssima. Essa semana, né, a senhora falando, eu estou felicíssima, eu quero conhecer mais isso de você, você é um cara incrível. Aí, às vezes, nem eu acredito. É o que eu estava falando, o meu nome já passou a ser... Primeiro, meu nome é Marcos, para quem não me conhece, né? Você sabe disso, né? Hã? Você sabe que meu nome é Marcos? Ah, Kiko, nunca soube. Pois é. Então, assim, o meu nome é Marcos. E aí, o que acontece? O meu nome já está Kiko on Broadway. Não é nem mais Kiko Guarabira. Porque as pessoas se sentem à vontade e... Cara, a minha aula é uma loucura, porque a gente trabalha com a sensualidade, né? Aí a pessoa fala, ué, mas o que é isso, um mix Broadway? Eu uso músicas dos musicais com outro tipo de coreografia, que não são as originais. São coreografias estruturadas por uma pessoa de 50, 40, de 12... Entendeu? Agora eu estou tendo assim, umas pessoas fazendo aula comigo, mais jovens, e está engraçadérrimo, está muito bom. Porque a minha aula, ela dá uma liberação corporal que é maravilhosa para o dia a dia. É uma aula teatral, é uma aula verdadeira, é uma aula que eu falo sem máscara, entendeu? Então, por isso, assim, o meu posicionamento é eu chegar, dar bom dia, agradecer a Deus por mais um dia, agradecer o privilégio de estar ali dançando, enquanto muita gente não está querendo e não pode, está querendo, entendeu? Cara, eu sou muito abençoado, sempre fui, entendeu? Olha só, a Karen está dizendo que é uma terapia, ela considera fazer aula com você, a Nádia está dizendo que você tem muito carisma e alegria e que isso contagia os alunos, deixando a eles mais felizes. Ô Kiko, os seus alunos vão para o palco também?
ou ficam dentro de salas, ou participam de espetáculos? Como é que é isso? Depende, de academia para academia, de alunos para alunos. Uhum. Quando eu estava no Nós da Dança, Ah, eu abri essa turma para idosos, né? ah, Pessoas de mais idade. Aí, uma época, o povo da Cal descobriu e viu o quanto era importante também fazer a aula. E foi a época que eu levei para o palco. Aí eu me lembro que eu levei o Chorus Line com a música, mas outra coreografia. aham. Porque eu sou uma pessoa que eu não sei copiar. Eu tiro o meu chapéu para quem sabe copiar, né? Pega, vou montar a coreografia do Chorus Line. Gente, eu vou montar outra coreografia. Eu não tenho, entendeu? Eu não consigo decorar, olhar, são 8 para lá, 3 para cá. E aí eu levei, foi um sucesso. A minha aula no Nós da Dança, lotada de Aham. pessoas, de atores, né? Pessoas que são informadas o que é uma coisa boa, né? Tipo, naquela época, os atores que faziam Cazuza, né? As pessoas que faziam aula na Cal, todo mundo descobrindo, sabe? E assim, eu fiquei super feliz, porque era por uma coisa, acabou sendo outra. Acabou Aham. servindo como estrutura de palco, posicionamento cênico, como se portar, como segurar uma cartola, como, né? Vai que isso cai numa audição, né? As Uhum. pessoas aqui, no Brasil principalmente, para trabalhar, só falando mesmo que é aula de musical, alguma coisa assim, que eles Aham. são muito receosos de trabalhar com os acessórios. Acessórios é de extrema importância. Aí a gente está falando de chapéu, bengala, né? Lenços, Lenços. cigarros, tudo o Uhum. que você usa cenicamente, né? Ô Kiko, quando você tem assim uma aluna de mais idade e que se encontra muito feliz, como essas que você tá citando, existe também uma preocupação com a alimentação, com o dormir? Eu queria saber um pouquinho mais desse dia a Tá. dia seu com as alunas. Então, Alunos também, né? é, hoje em dia, eu não gosto de me aprofundar muito nessa parte alimentar. Hum, Mas a gente sempre acaba conversando, porque hoje em dia a saúde é em primeiro plano. aham. Todas têm um plano alimentar bem adequado, sabe? Por mais que seja cheinha, ela está tentando tirar o açúcar, Eu me preocupo mais com a parte física muscular, Uhum. né? O que aquela Sim. pessoa pode, o que aquela pessoa tem? Vamos trabalhar um pouquinho, tirar aquela lordose, vamos cifose toda para dentro, vamos trabalhar uma bengalinha de rotação, vamos trabalhar. Então a minha parte física grita mais do que as outras. Mas eu sempre digo, né? O ser Hum. humano, eu faço um círculo assim, divido, né? É a alimentação, é a parte amorosa, é a parte religiosa, é a parte profissional, entendeu? Ninguém é o todo, né? O ser humano ele é o todo. Mas eu não me meto nessas coisas. Eu só faço o que eu sei. Hoje eu tenho É. visto as pessoas dão palpites que você tem vontade de se jogar pela janela. Eu moro no 9º andar. Eu falo, gente, para que essa pessoa está falando a coisa mais desnecessária do mundo? Porque agora todo mundo dá palestra, Wanderson. Todo mundo quer falar da meia ponta. Como se sobe numa meia ponta, como se as pessoas não soubessem como ficar na ponta, como tirar uma pirueta. E aí você vai ganhando público de uma coisa que você aprende na aula. A sua aula tinha nomenclatura, coisas que poucas aulas. Eu me lembro que você dava, era puxão de orelha, nas pessoas quando não sabiam os nomes dos exercícios. Para você era primordial a pessoa fazer aula e saber qual o nome do passo, entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas vão para a internet para fazer esse tipo de comentário. Isso, valoriza mais a coreografia, bababá. Gente, isso é de praxe. Quem é artista já sabe que luz que vai usar, sabe qual luz que você pode pedir, entendeu? Eu não tenho que ir para a internet e falar, gente, hoje eu vou falar que a luz é importante para a coreografia. Gente, não tem cabimento, entendeu? É. Ô, É Kiko, desnecessário.
Eu entrevistei aqui o maestro Rumen Ivanovic. Ele é diretor do Balé de El Salvador, fala muito bem espanhol. Eu não falo espanhol, mas eu Eu também não compreendi, falo. mas eu compreendia muito bem o que ele falava na internet e por isso eu o convidei. E para minha surpresa, feliz surpresa, ele disse que falava também português, porque já trabalhou no Brasil. E aí eu descobri que, na verdade, ele era polonês e uma vastíssima carreira. Onde eu conheci esse senhor, Rumem? Ele está na internet falando sobre técnicas de dança, sobre história da dança, mas ele é uma das pouquíssimas pessoas na internet que de fato conhecem dança. O que nós vemos na internet, nas redes sociais, são pessoas que conhecem muito pouco, falando muita coisa ruim, e aí entra o que você falou, com muitos seguidores, as pessoas aplaudem, e a gente que procura estudar, a gente fica parado observando e perguntando aonde isso vai dar, mas a gente sabe onde isso vai dar. Nos corpos machucados, nos corpos sem Justamente, técnica, nos corpos que não entendem as emoções das personagens. Então, justamente. assim, aquilo que poderia vir para ajudar, que é a internet, na verdade, no nosso caso, da dança, da boa dança, está sendo prejudicial. Tem muita coisa ruim sendo, entre aspas, explicada na internet. E esse senhor Rumem é maravilhoso e entende muito. E aí você, por exemplo, que é um mestre na área do jazz, eu não vejo você na internet explicando jazz, eu vejo as suas aulas, trechos, né? Então é isso, a internet ela virou meio que uma terra de qualquer coisa, não é isso? Sim. É estranho e é ruim, é estranho e é ruim. Eu tenho um ponto nessa relação com alunas mais velhas, Kiko, que eu queria abordar com você a Uhum. questão do afeto, né? Porque elas são mães, algumas são avós, e elas nos tratam como filhos, Sim, isso acontece comigo, como filhos, como netos, é um carinho muito grande. Isso acontece com você também? total. Todos os aniversários, eu tenho aniversários, é muito engraçado, porque assim, eu tenho com a minha família, aí Ah, eu tenho aniversários no Country Club, eu tenho aniversários no Leblon, na outra academia que eu dou aula, que é um encontro de amigas. Eu ainda trabalho isso, uma vez na semana. ah, Elas se reúnem e elas querem saber, elas querem dançar, elas querem fazer ritmo, elas querem se sentir, e eu faço o meu melhor, ensino posições, primeira, segunda, bracinhos, olhares, e elas adoram. É um encontro dançante. Lá tem outro aniversário meu, né? E assim vai indo. Olha, eu tive quatro comemorações de aniversário. Foi muito engraçado, assim, eu tenho que me desdobrar, né? Mas a gente vira e elas viram também família. Mas eu sei sempre assim essa divisão que é muito legal você ter do professor e do amigo pós, uhum, entendeu? Eu vejo umas que estão comigo que estão melhorando muito. E o intuito, na verdade, para aquele movimento, não é nem esse. Mas eu vou e corrijo, a pessoa já está, sabe, com a coordenação fluindo. Isso é maravilhoso. Eu digo para ela, não existe ser humano sem coordenação. Entendeu? Mas é uma felicidade muito grande, né? Trabalhar com as minhas alunas, né? As minhas gatinhas, eu faço esse trabalho. E isso virou moda, você sabe, né? Porque eu é, comecei isso 20 anos lá atrás, ou mais. Hoje em é, dia, tudo. Aí é isso que eu digo. Hoje em dia é moda 60 a mais. é. Vamos esquecer um pouco 60 a mais? Vamos botar aula para quem ama a arte de dançar? Ah, Para é o que eu penso também. tirar essa coisa de peso. Isso é um peso. Até me vi agora o Ney Mato Grosso falando isso. Isso é um peso, essa coisa da idade. Você tem 60. Você tem disposição para fazer. Vamos dançar. É o suficiente. Eu não anuncio mais as minhas aulas com essa coisa de 60 mais, não. Porque eu já fiz isso há 20 anos atrás. É.
E também porque há corpos e corpos, né? Tem aqueles corpos que não aguentam determinadas condições físicas, exigências, tem aqueles que aguentam. Então a gente tem que trabalhar, a gente que é professor, tem que trabalhar com o material humano que está ali à nossa disposição. Então a gente não pode limitar ninguém, né? Olha, Vânia aqui dizendo que é verdade tudo isso que você está falando. Kiko, e seu trabalho como coreógrafo? Você coreografou para uma comissão de frente, foi de que escola? São Clemente. Uhum. E você Foi, gostou? Como é que foi para você? foi difícil, eu coreografei sozinho, eu coreografei com o Eduardo Torres, que é o meu amigo na dança, o Dudu, e que tinha muito mais experiência do que eu. Uhum. Ninguém nasce sabendo coreografar carnaval, não existe isso. Às Uhum. vezes você chega lá, o cara fala assim, você já coreografou carnaval? Você sabe coreografar carnaval? Não existe isso. É você estar na avenida, é você os ensaios que te levam, porque tipo assim, duas músicas para chegar até o jurado e uma música para deslocar. Duas músicas para chegar até. São coisas assim, entendeu? Que eu, se ser sincero, se não fosse o Dudu, eu ia botar 3 músicas, 4 músicas, porque eu não tenho isso, eu tenho a arte em si, entendeu? É, Mas eu não consigo essa coisa do cronômetro. Por isso que é legal, né? Essa coisa do carnaval foi muito difícil, porque eu fiz uma loucura. Eu montei em um mês uma coreografia junto com o Dudu, coisas que as pessoas levam um ano, 7 meses, aham. entendeu? Porque Aí, talvez o público não saiba, mas hoje em dia as comissões elas são formadas por bailarinos ou estudantes de dança. Antigamente não era assim, né, Kiko? Era mas qualquer de qualquer, pessoa. mas aí também eu vou abrir um parênteses, Ah, porque virou um comércio. A pessoa ganha um dinheiro que vai virar um ano. Eu conheço bailarinos que falavam assim, eu nunca vou pisar naquele chão, porque não achava digno. Achava que não era... Deixa eu botar o meu passarinho aqui na gaiola. Pronto. Não achava, não era um trabalho digno. E aí eu falava, gente, como assim? É arte, é um dom de cada um. Né? A gente não quer falar de religião, mas a arte é um dom. Você ser um repórter é um dom. Você ser um doutor é um dom divino. Você está curando uma vida. Você tá entendendo? Então, é um é. dom que a gente tem, a arte. Então, assim, tem pessoas que não achavam que carnaval era povão. Né? Pessoas famosas hoje em dia que ganham até 10, que eu não vou citar nomes, óbvio. Mas as pessoas falam, e elas não largam o osso. Mas chega um dia que a gente tem sim também que largar o osso em algumas questões. Né? Vamos supor, eu estou com 61 anos, eu sei que tem Uhum. meninos que são super talentosos, entendeu? Eles têm também que aparecer. Eles só não podem, daquele ponto que eles ainda estão começando, fazer isso. Porque aí Aham. vai ficar faltando. Ele tem a etapa da dança, entendeu? Muitas coisas que ele tem que coreografar que não são importantes. Porque assim, eu passei por esse processo. Né? Eu venho dos anos 80. Tinham grupos, você ia fazer pesquisa de movimento, fazia, entendeu? Coisas assim. Mas eu adorei carnaval. Eu acho que ainda vou fazer qualquer dia, quando me convidarem para fazer, eu acho que eu estou aberto para fazer. Não Aham. é. Eu adoraria coreografar outras coisas também, entendeu? É Os porque no Brasil. musicais. Você tem Pois é, assistido os musicais feitos aqui no Brasil? não tenho. Em São Paulo, o último que eu vi foi o da Cláudia. Agora remontaram de Zicroquetes uma nova versão. Ah, Tá um sucesso. São Paulo vem para o Rio, né? Que o Ciro fala do amor dele com Lenny Dale, ele faz o Lenny. Mas não tem aquela pegada só musical, não é só dança, é história, entendeu? A história entendi. dele é uma coisa mais teatral do que musical, né? Aham. Mas eu não tenho. Olha, eu estou muito. Eu acho que eu cheguei com 61 anos querendo viver tranquilo também. Eu Faz não. parte, né? Porque eu quero viver um pouco. Então, assim, hoje em dia eu posso me dar o luxo de poder dar menos aulas e fazer o mesmo dinheiro do que muitas aulas eu dava. Entendeu? Eu estou assim, eu estou seletivo, sabe? Eu sinto isso, sabe? Uhum. Mas assim, eu tenho também ainda um projeto, né, que o Ney Matogrosso me deu. Aliás,
Vou até falar aqui, Ney Mato Grosso, um recado para você, feliz aniversário. Eu te amo, Ney, porque hoje é aniversário do Ney. Entendeu? E aí ele me deu de 50 anos um box cheio de CDs. Quando eu abri aquilo ali, eu falei, gente, isso é um espetáculo de dança. Dança na Vera. E aí eu consegui 2 vezes ser aprovado pela Lei Rouanet, mas não consegui captar. Ah, que pena. É porque eu não sei captar, eu precisava de uma pessoa mais expert que pudesse captar. E aí isso eu tinha muita vontade. Eu gosto de dança, sabe? Apesar de ter sido muito julgado, né, de fazer esse meu trabalho com as senhoras, ai, mas você vai parar de coreografar os bailarinos profissionais, seus cursos, seu workshop? Amigo, se eu tivesse que trabalhar hoje, como muitas pessoas trabalham, eu ia morrer de fome, Wanderson. Porque assim, entendeu? A minha vida sou eu e Deus. Entendeu? Minhas coisas para pagar minhas contas. E eu me dou esse luxo. Mas eu tenho a minha descoberta, que foi trabalhar com as senhoras que me amam. Entendeu? Mas, assim, temos muito ainda preconceito, né? Hoje em dia, realmente, você vê que os jovens, né, que estão começando, as pessoas acham mais interessante e tal. Eu vou falar uma coisa para você. Que não é só no meu caso, mas tudo muda. Eles não pensam que vão chegar na minha idade, porque não pensam. Porque eu não pensava também. E quando a gente chega, a pele muda. Entendeu? O tesão muda. Tudo muda. Entendeu? Então, assim, você tem que saber entender isso. Vamos supor, eu, no meu caso, eu fazia todos os comerciais de televisão. Eu aprontei muito na minha época, porque eu vim sozinho também, né? Não tinham esses bailarinos todos que tem hoje em dia. Ou eram os bailarinos do teatro municipal, e poucos bailarinos de jazz tinham esse fuzuê, porque teve uma época que eu fiquei assim, o garoto de 16 anos que faz um padecisor rasgado, cento sei lá quanto. Né? Meus arabesques todos a 180. Então, mas eu trabalhei para isso. Né? Eu trabalhei muito para isso. Mas hoje em dia, as pessoas estão assim, sabe, valorizam mais uma barriguinha trabalhada do que o talento em si. Né? Eu acho assim, Kiko, é uma questão de ônus e bônus, né? E uma questão de quais são os valores que você cultiva na vida. Quando você vai trabalhar com pessoas de mais idade, as pessoas maduras, é claro que você não vai ter ali nenhuma futura primeira bailarina, seja de clássico, seja uma futura estrela da Broadway, isso não vai acontecer. Mas, por outro lado, você vai receber muito carinho, muita atenção, muito afeto, muita consideração. E a gente gratidão, amigo. E gratidão. A gente tem uma dinâmica de vida onde nada é estático. A vida ela não tem uma dinâmica lenta. Muitas coisas podem acontecer, imprevistos acontecem. E, às vezes, você tem alunos que, por conta do afeto que você despertou, são alunos, os mais velhos, que podem até te ajudar em determinada situação, seja de que maneira for. E quando você tem os jovens que dão muitas piruetas e salto e perna na orelha, são pessoas um tanto quanto frias. Eu não estou aqui generalizando a pessoas e pessoas em toda situação. Mas eu acho que quando nós trabalhamos com pessoas de mais idade, nós estamos abraçando um universo de afeto que não existe quando você trabalha com jovens. Não, porque quando você é jovem, você quer isso aí que você falou. Você quer girar. Não tem ninguém que... Eu tive uma época que todo mundo falava muito de mim, minha mãe chegou perto de mim e falou, abaixa a bola, porque isso... Ela me dava esporro mesmo, que isso passa, entendeu? E olha que eu tinha 16 anos. Eu girava muito, não sei quantas piruetas, descia da minha ponta, eu era aluno padrão, o professor pedia para eu mostrar, entendeu? E aí você não tem a maturidade, você quer girar, você quer ser o melhor, mas tem que ter alguém do lado para falar, amigo, a dança não é só isso. A dança também é sentimento,
A dança é como você vai conduzir a sua carreira, né? Porque a dança tem paredes maravilhosas, vão fazer o quê? Nada, porque não tem ninguém para indicar, não sabe procurar, não faz um curso, né? Essa coisa de empreendedor. Cara, você tem que saber. Nós não temos ninguém para lutar por, né, por nós. Então, a pessoa tem que saber como chegar, como falar, levar um projeto. Entendeu? Hoje em dia tem muitos cursos assim, né? A pessoa aprender saber empreender, né? Empreendedorismo, né? Na verdade. Então, assim, eu acho que bailarino nunca vai ter isso só com a maturidade. A maturidade traz muitos benefícios, Kiko, muitos benefícios. A gente vai perdendo muita coisa, você já fez um elenco aí do que a gente perde ou se transforma, mas também traz muita coisa, traz essa visão, né, mais ampliada do ser humano. Total. Você consegue enxergar coisas que quando jovem não enxergava, como você acabou de falar aí, mas a gente perde por um lado, ganha por outro. Eu falo para você, talvez eu preferisse ser mais velho por mais tempo. A minha vida mudou sendo uma pessoa mais velha. No trato com as pessoas, na valorização de coisas que eu não valorizava. Então, eu acho... Sim, a gente tem outro olhar, não tem a dúvida. Outro olhar. Outra forma de falar. E quando nós estamos com esses alunos mais velhos, nós só temos esse olhar dentro de sala, e é onde é muito gostoso trabalhar com pessoas de mais idade. Concordo plenamente. O que eu quero também deixar claro é que a maturidade, você consegue entender o outro melhor. Né? Coisa que, de repente, se eu tivesse... isso aí, que a Nádia já está falando. Ó, a maturidade gera sabedoria. Gera Isso. mesmo. Porque é onde a gente para respirar, centrar e saber falar. Coisas que antigamente, eu era super apavorado com tudo, entendeu? Então, acho que a maturidade me faz a gente pensar, né, no outro, e quando também o problema é do outro e você não tem que se envolver. Também tem isso. A maturidade te traz isso. Traz. Né? E o psicanalista também ajuda muito. Ô, Kiko, a gente tem no Brasil o maior festival de dança do mundo, né? Que é o Festival de Joinville. Tem ali agora umas categorias, 40 mais, 50 mais, e é tão bonito ver pessoas mais maduras em cena, dando o máximo de si, ficam felizes, a perna não sobe tanto, não são tantas piruetas, talvez não tenha pirueta nenhuma coreografia, mas é tudo tão bonito, tão afetuoso. Olha eu falando do afeto de novo aí, é muito bonito de assistir, como vale a pena, né? Enquanto a vida, né, a beleza. Amigo, enquanto houver amor no que faz, como eu tenho, que eu amo o que faço, é o que a gente vai passar em cena, é o carinho que a gente vai tratar uns aos outros, enquanto houver amor. E aí vem amor, vem saúde, vem a parte física, vem tudo. Você tem que amar, entendeu? Você tem que saber também dar amor ao próximo, às outras, atenção, né? Quando você dá atenção, isso é uma forma de amar também. Não é só uma forma de ser educado. É um outro sentimento que você só tem quando você tem mais idade. Vamos supor, quando você me perguntou aquela coisa, como é que você se posiciona? Eu gosto de sempre te falar que sou eu entrando na sala de aula, porque eu sou essa coisa mais simples mesmo, eu não penso em nada, eu sei que ali... As pessoas vão ali, estão cheias de problemas. As pessoas vão ali para desestressar. Então tem que ter uma aula que vai fazer você suar, uma aula que você vai trabalhar um pouco coordenação para não deixar todo mundo muito doido. É tudo na dosagem. Na dosagem. Entendeu? Por isso que eu digo que é uma aula específica. Um amigo meu, não vou citar nomes, chegava e falou assim, eu falei, estou indo lá na Boretec. Você vai dar aula lá para aquelas pessoas? Quer dizer, eu vou lá dar aula. Não vai saber dar. O que serve para eles não é o que serve para bailarinos. É um outro tipo de aula, entendeu? A Nádia usou aqui o verbo, que talvez seja o verbo mais adequado, acolher, né?
A Sim, maturidade traz acolhimento e todo mundo gosta de ser acolhido, né? justamente. Sem ser forçado. Porque isso é É, uma coisa que já é natural da gente. Entendeu? Hoje em dia existe curso para tudo, para você saber atender a pessoa que está chegando. Tem curso para tudo, né? Para você transformar a sua academia não só em academia, é uma academia spa, porque a pessoa quer comodidade, entendeu? As pessoas querem algo a mais do que a dança. E uhum, quando você não tem nada para oferecer, você oferece o amor, que vale por isso tudo. é. Kiko, querido, muito obrigado pela sua Ah, já participação. tá chegando o final, não acredito. Passou Passa rápido. rápido, né? Passa rápido porque a conversa tá boa. Querido, muito obrigado mesmo pela sua história. A gente, quem conhece o Kiko sabe que ele não falou aqui metade do que ele já fez. Esse homem já fez muito na dança. É, então, assim, parabéns por tudo. Obrigado. Que você consiga muitos e muitos alunos, né? Além de ser Tá a sua lotado. profissão, é uma maneira também de você viver no, com afeto no seu entorno. Então, que você continue assim. Olha, a Vânia dizendo que gostou muito aqui, Que bom. Nádia dando os parabéns. No que tange a mim, eu agradeço. A Kiko também, com certeza, agradece. Kiko, Ó, e falta a gente se fica com encontrar, Deus. né? Quanto Tá tempo a gente ótimo. não se vê pessoalmente? Querido, um Eu abraço agradeço grande. demais. Obrigado. Até. Tchau. Tchau, amado.